Olá, pessoal! E aí, vocês acham que a única forma de explicar o comportamento humano é analisando os estímulos, as respostas e as consequências destas respostas? Pois bem, preparei um resumo e uma análise muito legal aqui do livro Ciência e Comportamento Humano do Skinner, tá? E aproveito para informar que o PDF com esses slides vai estar disponível. Depois vocês dão uma olhadinha em algum lugar da descrição, tá? E vocês podem baixar esse PDF, tá bom? Então, o Skinner, ele elaborou esse livro, esse texto, né, em 1938. Olha ele aí, né? Burrus Frederick Skinner, né? Nascido em 1904, faleceu em 1990. Ele é um psicólogo norte-americano, doutor em psicologia pela Universidade de Harvard, nada mais, nada menos que Harvard, se não a melhor, uma das melhores universidades do mundo, né? E ele é o principal representante do behaviorismo radical, essa abordagem que busca compreender o comportamento humano, né, em termos de relação, estímulo e resposta e consequência. Ou seja, né, na relação entre as respostas e consequências, que podem ser reforçadoras ou não, isso explica o comportamento humano, não recorrendo a explicações mentais ou internas. Então vamos lá, qual que é o contexto desta obra, né? Enquanto o livro anterior dele, eu vou deixar aqui uma marcação para vocês acessarem, né? O livro O Comportamento dos Organismos, né, de 1938, era uma obra técnica, né? Bastante técnica e experimental, voltada à explicação científica do comportamento animal em laboratório. Agora, esta em específico, né, Ciência e Comportamento Humano, amplia o escopo. Ele já tem muito mais experiência, já fez muitos mais experimentos, né? Então ele busca aplicar esses princípios do condicionamento operante à vida humana, à sociedade e à cultura. Então ele já tem um avanço significativo em relação à obra anterior, tá? O Skinner propõe uma ciência unificada do comportamento, demonstrando que o estudo experimental pode explicar fenômenos complexos como a linguagem, o pensamento, a moralidade, né, e o autocontrole, o controle aí cognitivo, né, o controle dos nossos estímulos, né, dos nossos impulsos. Então vamos lá. Uma consideração importante aqui, né? Temos o behaviorismo metodológico do Watson e o behaviorismo radical do Skinner. Há uma diferença significativa entre eles, tá? O Watson exclui totalmente eventos mentais. Já o Skinner não, ele os inclui como parte do comportamento, tá? Então essa é a diferença significativa entre o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical do Skinner, ok? Então vamos para a tese central desta obra. Todo comportamento humano é produto das condições ambientais e pode ser compreendido, previsto e modificado cientificamente. Ponto, tá? Sem recorrer a explicações mentais ou metafísicas, né? Essa era a grande proposta dele, sempre lembrando da época que a gente estamos, tá? 1940, 1950, nesta época que a gente está, né? Então, uma frase aí para ilustrar a mensagem principal do livro. Compreender o homem é compreender as contingências que moldam o seu comportamento. Ou seja, o foco é esse. Há o fenômeno, a experiência, que é o estímulo, né? Há uma resposta e há uma consequência. A depender de como for esta consequência, pode mudar as respostas das próximas vezes, né, que o ser humano entre em contato com esse mesmo fenômeno. Então vamos lá. Principais conceitos. Condicionamento operante, né? A gente já falou sobre esse conceito na outra obra, né? Na obra anterior a esta. Mas vamos refletir novamente agora com um novo viés, né? O comportamento é controlado por suas consequências. Se algo gera reforço, tende a se repetir, né? Conforme eu expliquei anteriormente. Se não gera reforço, tende-se a se extinguir. Exemplo, um aluno que é elogiado por participar, repete a sua participação. É uma tendência, ele se vê impelido a participar mais, né? Outro conceito, reforço positivo e negativo. Reforço positivo adiciona algo agradável. Por exemplo, um elogio, uma recompensa, né? Algo
que te agrada. O reforço negativo não tem a ver com punição. Tá? Negativo no sentido de que remove algo desagradável. Então, por exemplo, o alívio de uma dor. Né? Você deu um remédio, a dor saiu, você se sentiu aliviado, então removeu a dor. Tá? O fim de uma tarefa, não preciso mais fazer essa tarefa. Foi removida aqui, né, das minhas atividades essa tarefa em específico. Então eu senti um alívio, então foi um reforço negativo, tá? Nesse sentido. Alguns exemplos. Reforço positivo, né? Receber um muito bem. Reforço negativo. Parar um ruído incômodo ao desligar o alarme. Então, de manhã cedo, o alarme começa a tocar, você vai lá e desliga o alarme. Isso é um reforço negativo, que está removendo algo desagradável. Ok? Então, é muito importante quem estuda análise do comportamento ter claro esses conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Punição reduz a probabilidade de um comportamento, mas não ensina o que fazer no lugar. No contexto da educação, né, dos nossos filhos, ou o professor na educação dos seus alunos. Né? Então, por exemplo, gritar com uma criança pode fazê-la parar, mas não ensina, não vai ensinar o comportamento adequado. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Melhor educar através de reforços positivos do que com punição. Essa é uma reflexão que ele traz. Inclusive tem um livro só sobre educação dentro da análise de comportamento, behaviorismo, que haverá no vídeo aqui também no canal sobre isso. Extinção, esse é mais tranquilo, tá? Quando o comportamento deixa de ser reforçado, ele tende a desaparecer. Por exemplo, uma piada que não recebe risadas, ela tende a ser, né? Tende a não ser repetida. Né? Você conta uma piada, as pessoas riram. Aí você conta ela em outro contexto, ninguém riu. Aí você conta em outro contexto, ninguém riu, ninguém achou graça. A tendência é que você pare de contar essa piada. Ela extingue, porque não tem um reforço positivo. Né? Então vamos lá. Controle do comportamento. O que o Skinner está querendo dizer com isso? Tá? Todos os comportamentos humanos, todos, segundo Skinner, segundo a teoria behaviorista, todos os comportamentos humanos são controlados por contingências, ou seja, reforços e punições. Né? Seriam as consequências, né, das nossas respostas aos estímulos, por contingências sociais, culturais e ambientais. Então, já está trazendo a análise de comportamento, behaviorismo para a sociedade, a cultura, a moral. Né? Exemplo, a pontualidade pode ser mantida porque é reforçada socialmente. Tá? E punida pela perda de credibilidade. Então, se a pessoa chega sempre no horário, né, e a pessoa é elogiada por isso, todo mundo a elogia, porque ela está sempre chegando no horário, ela tende a querer sempre chegar no horário. Ela vai fazer sempre o máximo possível para cumprir os seus horários. Agora, ela pode ser punida por perda de credibilidade. A pessoa chega atrasada com frequências, né? Então já não tem um reforço positivo aí. Ok? Então esse é o controle do comportamento. É nesse sentido. Vamos lá, mais conceitos aqui. Autocontrole. Autocontrole é o uso de uma contingência para controlar outra. Ou seja, o indivíduo cria regras ou ambientes para modificar o seu próprio comportamento. Tá? Então, por exemplo, alguém que esconde o celular para evitar distrações está se autogerindo, faz isso de forma estratégica, né? Está se autopoliciando, se autogerindo. Ok? Então é um controle dessa contingência aí. Comportamento verbal. O que seria comportamento verbal? A linguagem. Tá? A linguagem também é comportamento, mantida por reforços sociais. Então, dizemos obrigado porque aprendemos que isso gera aprovação. Olha que interessante, né? A gente, segundo a teoria comportamental do Skinner, né, e de outros grandes teóricos, tá? Não é porque você entende que é certo, isso é algo subjetivo, é porque você aprende que isso gera aprovação. Por isso que você fala obrigado. Tá? Tirem suas conclusões. Vamos lá, prática clínica, que é essa parte que interessa a vocês. Mas antes, tá gostando desse conteúdo, a forma que eu estou preparando ele para vocês? Dá um curtir aí nesse vídeo, ajuda o canal a crescer. E se está gostando desse conteúdo, né, seriamente, achando bastante legal, se quiser o PDF com esses slides, tem aí na descrição do vídeo, tem um link aí para vocês baixarem esses PDFs. Não só desse, mas de todos os vídeos aí que tem, né, todas as análises que tem no nosso canal. Ok?
Então vamos lá para a parte que interessa, parte clínica. O terapeuta observa o contexto e as consequências dos comportamentos do paciente, sem se fixar em causas internas ou inconsciente. Ele vai praticamente analisar o ambiente, tá? Os reforços, as consequências das respostas. É isso que ele vai olhar em relação à vida prática do paciente. Quando o paciente traz um sofrimento, mesma lógica. O que é que está causando esse sofrimento? Qual é o ambiente? Quais são os estímulos? Né? Como ele está reagindo, respondendo a esses estímulos? As intervenções buscam modificar as contingências, ou seja, reforçar comportamentos saudáveis e enfraquecer, né, buscando a extinção, como a gente viu nos conceitos, enfraquecer os comportamentos desadaptativos, olha o nome, né? Que mais? Mudança de mentalidade proposta, pensando ainda na parte clínica. Abandonar a visão moralista ou mentalista do comportamento, tipo vontade, culpa, fraqueza. A pessoa não se comporta segundo o behaviorismo porque ela tem vontade, ou porque ela está sentindo remorso, culpa, e ela vai lá modificar o comportamento, né? Se desculpar com a pessoa, tentar reparar, ou por fraqueza. Não, nada disso existe. O que existe é estímulo, resposta e a consequência. Tá? Se a consequência for positiva, né, retoma o comportamento. Se for negativo, vai se extinguir e assim por diante. Substituí-la, essa visão moralista, mentalista, né, por uma compreensão funcional e empírica das ações humanas. Essa é a lógica, tá bom? Funcional, né, utilitária e empírica, né, cientificamente observável das ações humanas. É isso, é substituir por isso, tá bom? Algumas possíveis intervenções para ajudarem vocês a refletir aí junto com seus pacientes. Exemplos. Depressão. No caso da depressão, reforçar pequenas ações de engajamento social. Por exemplo, uma atividade reforçada pela melhora do humor. Tá? No caso de ansiedade, como a gente pode intervir usando esta abordagem? Né? Modelar gradualmente comportamentos de enfrentamento, reforçando a exposição controlada. Tá? Isso aí é típico. Né? O autocontrole. Planejar recompensas pessoais para manter hábitos. Olha que interessante, exemplo. Recompensar-se após cumprir metas, né? Se dar um presente. Né? Quando você consegue uma vitória, uma pequena vitória. Isso é um reforço positivo, saudável, que vai fazer com que você tenda a se controlar mais. Né? Olha ele aí, né? Trouxe algumas frases marcantes aqui, né? De toda essa teoria do que Skinner está propondo. O homem é controlado pelo ambiente, mas pode modificar o ambiente e, portanto, controlar-se. Né? Então, para Skinner, não tem justificativa, né, para o ser humano ser paviozinho curto e explodir com todo mundo. Tá? Então, ele pode sim se controlar. Não tem essa de que pau que nasce torto nunca se endireita. Tá? Essa frase não funciona, não existe na vida de nós psicólogos e terapeutas. Todos nós podemos modificar nossos comportamentos, tá? E melhorar de alguma forma. Ter comportamentos mais saudáveis, mais adaptativos. A ciência do comportamento não nega a dignidade humana. Ela a redefine em termos de previsibilidade e de controle eficaz. Essa frase é uma tentativa aí do Skinner, né, de refutar ideias, né, que tratavam a ciência dele como uma psicologia equivalente a adestramento de animais, né? Algo assim, soa até meio forte, mas eram as críticas que a teoria dele enfrentava. E sejamos sinceros, até hoje tem gente que critica behaviorismo e análise de comportamento dessa forma, né? Não é uma psicologia, né? Seria uma zoologia, né? Como se estivesse adestrando os animais, tá? Mas ele está tentando refutar isso, falando que não nega a dignidade humana, tá? Então vamos lá, reflexão final aí, estamos chegando ao final. O ser humano pode compreender e transformar a si mesmo, né, ao compreender as contingências que o moldam. Eu preciso entender o meu contexto, as minhas circunstâncias e como elas impactam, né, em mim e as respostas que eu dou e as consequências. É isso, compreender as contingências. A liberdade e o progresso social surgem não do misticismo da mente.
Agora é ele que está criticando outras abordagens, né? Mas do domínio científico das condições que produzem o comportamento. Olha que interessante isso, né? E por que eu recomendo que vocês comprem esse livro, né? Eu deixo o link para vocês comprarem esse livro aí na descrição, além desses slides, né? Porque esse livro trata-se de uma das obras mais completas do Skinner, tá? Eu estou trazendo aqui de forma superficial, porém didática, objetiva e clara. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais, é muito mais profundo, muito mais denso. Não cabe aqui, né, na proposta do canal, que é resumir e analisar, ok? Mas por isso que vale a pena comprar e ler e entender toda essa lógica. Este livro vai integrar ciência e filosofia e explica o comportamento humano em profundidade. Tá? Traduz o behaviorismo para o campo aplicado e social, que é um grande avanço em relação à sua obra anterior, né, o comportamento dos organismos. Essa ciência e comportamento humano já traz a análise no ser humano inserido num ambiente, né, analisando a moral, né, dentro de uma sociedade e tudo mais, ok? Então é isso. Gostou desse material? Gostou desta análise, né? Deixa um curtir aí no canal, tá? Se inscrevam no canal, deixa um curtir aí nesse vídeo. Deixa o meu muito obrigado para vocês e vou deixar 2 sugestões de outros livros do behaviorismo aí, do Skinner, do Watson, para vocês irem se aprofundando nessa teoria, tá bom? Então, um forte abraço e meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.